Dr. Robert Oppenheimer, físico norte-americano, que supervisionou a criação da primeira bomba atômica, apresentou-se diante de um comitê do Congresso nos Estados Unidos. Perguntaram se havia alguma defesa contra a arma. Certamente, respondeu o físico, e ela é a paz. A paz é um sonho vago e inatingível. Desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz apenas cerca de 8% do tempo. Pelo menos 8.000 tratados foram violados. Durante os 50 anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, a guerra que deveria supostamente ter acabado com todas as guerras, houve apenas 2 minutos de paz para cada ano de guerra. Em 1895, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, estipulou um fundo para estabelecer um prêmio para indivíduos que dessem uma contribuição extraordinária à paz. Contudo, nos últimos anos, até alguns vencedores do Prêmio Nobel da Paz estiveram envolvidos em conflitos violentos. É o caso do ex-primeiro-ministro israelense Menachem Begin, Nobel em 1978. Ele ordenou a invasão do Líbano e Beirute, que resultou no massacre dos refugiados de Sabra e Shatila. É o caso também de Abiy Ahmed, Nobel de 2019. Ele oficiou uma ofensiva militar contra dissidentes na Etiópia no mesmo ano. E Barack Obama, Nobel 2019. Em 2016, seu exército lançou 26.000 bombas em 7 países. A nossa intenção não é fazer um julgamento a respeito dessas pessoas. Elas geralmente fizeram o que era exigido de suas funções. O que queremos mostrar é que o mundo jamais alcançará a plenitude da paz enquanto não abraçar aquele que veio trazer a paz real aos homens, Jesus Cristo. A lição de hoje tem por título O Nobre Príncipe da Paz. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like. Peça também um curso bíblico online. Meus contatos estão na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos continuar hoje o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, atentos aí ao primeiro tópico da lição. O fim da escuridão para a Galileia. Então, vamos direto ao texto bíblico. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Na lição passada, nós terminamos comentando sobre a situação não só do rei Acaz, como também de todo o seu reino. A idolatria que tomou conta de toda a nação de Judá, ela os envolveu de tal forma que não só o rei sacrificou seus filhos aos ídolos, mas o próprio povo cometia esse tipo de atrocidade. A busca por auxílio de forças que eram contrárias ao claro, assim diz o Senhor, da palavra de Deus, era comum, né, entre o povo. Então o profeta Isaías ele conclui o capítulo anterior declarando o seguinte: por acaso, né, a favor dos vivos, né, se consultarão os mortos? Não consultará o povo de Deus ao Senhor? Né? Então os homens estavam consultando mortos, consultando espírito, consultando os outros deuses,
e esquecendo completamente do Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que os trouxe até ali, aquele que tornou possível a nação de Israel, aquele que trouxe tantas vitórias para Judá, aquele que auxiliou o seu povo, aquele que os tirou da terra do Egito nos dias de Moisés. Então a nação de Israel estava em completas trevas, né? Estava totalmente perdida. Aí Isaías, ele começa falando assim, mas, então tem um mas na história. Parece que o povo está totalmente perdido. O que resta para eles é a destruição. É isso que declara o último verso do capítulo anterior. Só resta para eles a destruição. Trevas plenas e destruição completa. Só que aí Isaías continua o texto dizendo, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Então, para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Isso aqui é uma promessa, embora ele vá citar aqui dois territórios importantes aqui do Reino do Norte. Era uma promessa para todo o povo de Deus, né? Tanto os que estavam no norte como os que estavam no sul. Os do norte estavam em completas trevas, porque na verdade a nação do norte deixou de existir. O reino da Assíria conquistou tudo, levou todos cativos, não sobrou nada. E a nação de Israel nunca mais existiu. Nunca mais existiu. Né? A que teve continuidade foi o reino de Judá. O reino de Judá também passou por provas terríveis, passaria por provas terríveis com a vinda do rei Nabucodonosor, mas o povo voltaria para aquela terra. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, Deus ele faz uma promessa aqui para esse povo, né, esse resto de povo que ficou ali no norte. A região de Zebulon e Naftali, que é citada no texto aqui, era naqueles dias regiões que pertenciam ao reino do norte, que é o reino que foi capturado. Então Deus está falando assim, olha, vocês vão sofrer tudo isso, né? Vai vir grandes trevas sobre vocês, porém, né, isso não é para sempre. A promessa era de que o povo que vivia ali em trevas veria grande luz, todo aquele povo ali, né? Então aquela região de Zebulon e Naftali, né? Que era também agora parte da Síria. A Síria também havia conquistado o território, né? Aquele território, né? O povo de Damasco ali. Então todo aquele mundo antigo estava em repletas trevas e por isso veio um castigo tão pesado sobre eles, né? A consequência dos seus próprios atos. Mas Deus tinha uma promessa para eles. E essa promessa aqui, ela não se cumpre exatamente nos dias do rei Acaz, nem mesmo nos dias do rei Ezequias, que é o rei que vai substituir Acaz no governo de Judá. Né? O reino de Israel vai deixar de existir, vai se tornar cativo e vai passar por um período muito grande de dificuldades ali. Né? Na verdade, os povos, as tribos que haviam ali, serão dispersas e elas não vão aparecer mais na história bíblica. Um ou outro personagem que vai ser citado, né, que pertencente a alguma dessas tribos que existiam ali no norte. Mas, na verdade, até hoje, as tribos desapareceram e a gente não sabe ao certo que fim levou. Né? Não se tem certeza de nada a respeito disso aí. Mas Deus tinha uma promessa para os restantes, aquele povo que sobrou. Deus ele nunca abandona o seu povo. Deus sempre tem um remanescente. A gente vai ver também isso daqui a pouco. Deus sempre tem um remanescente. E a promessa é de que esse povo remanescente veria grande luz. Veria grande luz. E quando foi que isso se cumpriu? Então vamos ao texto. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Lembra que o texto de Isaías fala da Galileia, a Galileia dos gentios? E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, olha só que coisa interessante. O que Isaías pretende aqui, né? Na verdade, a pretensão não é de Isaías, né? O Espírito Santo usa Isaías aqui para transmitir uma mensagem.
não só uma mensagem de esperança para o povo que vivia na época do rei Acás, como para os que viriam nas gerações seguintes, até a chegada do Messias. Então Isaías, ele é um profeta que continuamente fala sobre a chegada do Messias, sobre o prometido. A solução de todos os problemas para Israel e para Judá estavam na promessa do Messias, na promessa do Salvador. Quando o Salvador viesse, tudo se resolveria. Né? As trevas seriam dissipadas, o governo seria colocado nas mãos do Senhor. Né? E aqui nós vemos no livro de Mateus o cumprimento da promessa, porque essa promessa se cumpriu em Cristo. Jesus, ele andou ali nas terras da Galileia, né? Isso aí, você lendo o Evangelho, você vai encontrar isso várias vezes. Né? Foi em Caná da Galileia que Jesus operou o seu primeiro milagre. Ele estava num casamento e ele transformou a água em vinho ali a pedido da sua mãe. Então os participantes daquela festa, eles beberam do melhor vinho, né? Não pensem que esse vinho era um vinho melhor porque ele era alcoólico demais. Não, o conceito de melhor vinho aqui não é esse. O melhor vinho é o puro suco da uva, né? O refrescante. Então foi esse vinho que eles beberam. Então esse foi o primeiro milagre operado ali por Jesus naquelas terras. E Jesus trabalhou muito naquelas terras. Então o povo daquelas terras, nos seus dias, viram grande luz. Ou seja, a promessa não se cumpriu exatamente com aquele povo sofrido ali naqueles dias de Acás, mas para gerações seguintes. Né? Então vamos continuar. Um filho nos foi dado, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Para o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, 6 a 7. Então nós vemos o seguinte aqui, né? O quadro da história do povo de Israel nesse período é um quadro de guerra. E de guerras contínuas. Então nós temos ali Judá guerreando contra a sua nação amiga, né, que deveria ser amiga, né, o reino de Israel, porque eram dois povos que compartilhavam da mesma gênese. Nós temos ali Damasco. Damasco não era para ser um inimigo também. Damasco era para ser uma nação amiga, né, o evangelho, né, a luz do povo de Judá já havia chegado também àquela nação, mas eles preferiam cultuar os seus deuses e permanecer com suas práticas. E por isso havia guerra, havia conflito. Nós temos a Síria aqui nesse quadro todo, aqui uma nação poderosa, um império poderoso, conquistando todas as nações ao redor. O medo daquelas nações era muito grande. A fama da Síria já havia repercutido por todo o mundo antigo daquela época. E todos tinham medo não só do poder bélico da Síria, mas como também da forma como os assírios tratavam os seus oponentes. Eles eram cruéis. Os assírios eram muito cruéis. Né? Tanto que nós vamos ver no próprio texto de Isaías uma menção, uma maldição contra o reino da Assíria. Porque o reino da Assíria, que deveria ser um instrumento nas mãos de Deus, né, estava orgulhoso demais de si. Né? Mas vamos lá. Há uma promessa aqui no capítulo 9. Né? Além a promessa já começa lindamente com a luz que incidiria sobre o reino de Zebulon e Naftali. Nós não podemos esquecer o seguinte, que as trevas que foram mencionadas no capítulo anterior, no capítulo 8, se referia às práticas pagãs que o povo estava executando ali, consultando mortos. E os mortos nada mais são do que espíritos de demônios, né? Não existe de espírito de vivo que sai por aí conversando com as pessoas e orientando e trazendo mensagens do além. Não existe isso. O que existe são espíritos malignos que se fazem passar por familiares, né, falecidos. E esses espíritos trazem um engano, trazem
a mentira, né? É sempre uma mentira misturada com a verdade, mas o propósito é enganar. Então o povo de Deus estava totalmente enganado, estava totalmente em trevas. Jesus aparece se opondo a esse tipo de trevas. Enquanto Satanás está ali reinando e governando e incidindo suas trevas sobre aquele povo todo, vem agora o Filho de Deus e ele faz brilhar a sua luz e esclarece a mente daquelas pessoas enganadas. Mas a promessa não para por aí, né? A promessa, né, da vinda desse Salvador, ela acontece no surgimento de um garoto, de um menino. Lá atrás nós ouvimos a promessa de que ele nasceria de uma virgem. E agora Isaías vem declarando quais seriam os seus atributos, né? E nós encontramos os atributos desse menino nos seus nomes, nos nomes que são dados. Mais uma vez aqui, nomes com significado. Nós temos nomes com significado nos filhos de Isaías, nós temos nome com significado do próprio Isaías, né? E agora o menino que é prometido, o Salvador, ele também tem vários nomes. Então vamos ver cada um dos nomes, né? A primeira menção é a de que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro. Quando Sansão estava para nascer, né, quando foi dada a promessa para o nascimento de Sansão, Manoá com a sua esposa conversaram ali com um anjo. Né? Um anjo se apresentou a eles explicando quem seria o menino, né, a promessa do menino, o que ele deveria fazer, o cuidado que eles deveriam ter com a educação do menino. E aí, no final daquela conversa, eles sacrificaram sobre um altar, né? Em agradecimento a Deus, ofereceram um sacrifício ao altar. E aquele anjo, ele sobe, né, na fumaça do altar, e eles ficam admirados com o que eles acabaram de presenciar. Um pouco antes disso, aquele casal perguntou ao anjo pelo nome dele. E ele responde assim, que o nome dele era Maravilhoso. Então, olha só, o nome do anjo era Maravilhoso, ele subiu na fumaça do altar, ou seja, ele era como se ele fosse a própria vítima, né, subindo ao Pai. E quando ele foi embora, Manoá conversou com sua esposa e falou assim: olha, nós vamos morrer, porque nós vimos ao Senhor. Eles entenderam que aquele anjo não era qualquer anjo. Aquele anjo era o próprio Senhor Deus. Deus veio até eles para dar a promessa do nascimento do garoto, daquele grande juiz, né? Deveria ter sido um grande juiz em Israel. Eles entenderam que era o Senhor, e aquele anjo disse que o nome dele era Maravilhoso. Ou seja, quem visitou Manoá naquele dia foi o próprio Cristo. O Cristo antes da encarnação, né? O Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles entenderam que era Deus, né? Assim como Jacó, quando lutou com aquele anjo, né, lá atrás, ele também entende que o anjo era o próprio Senhor, porque o nome dele revela isso, né? Israel significa o vencedor, né? Aquele que lutou com Deus. E por que ele é vencedor? Porque ele lutou com Deus e venceu, lutou com Deus. Então não foi um anjo, simples anjo que apareceu ali. É Jesus, né, na figura de um anjo. Não que Jesus seja anjo, mas ele apresentou-se como anjo diante de Jacó, apresentou-se como anjo diante de Manoá, o anjo do Senhor. E agora Isaías fala que o nome dele é Maravilhoso, né? É uma lembrança, uma recordação daquilo que aconteceu lá atrás, daquele episódio. E ele é maravilhoso também porque quando Cristo vem a esse mundo, né, quando ele aparece ali, quando ele começa seus trabalhos, ele começa a operar maravilhas no meio do povo. Seus milagres, né, suas palavras, as curas, né, ressurreição, ele ressuscitou pessoas. Então eram maravilhas que eram operadas. E ele era conselheiro, né, as palavras de Jesus atingiam os corações em cheio e todos emudeciam diante das palavras de Jesus. Né? Ele falava como quem tem autoridade, ele não falava como os fariseus, né, que tinham assim, não inspiravam muita confiança. Não, Jesus ele tinha certeza daquilo que estavam falando, ele convencia as pessoas pelo seu modo de falar. Né? Então, esse era um nome, o nome dele também seria Deus Forte. Olha só, isso aqui é muito importante, né, para aqueles que têm, né, que sustentam até hoje
a teoria de que Jesus não seja Deus, né? O próprio nome, o nome dado lá pelo profeta Isaías, declara que ele é Deus forte. Então não adianta fazer uma Bíblia e colocar Deus em minúsculo lá, não para disfarçar a questão, não. Né? A palavra para Deus aqui é Deus mesmo, é Deus o Senhor, e ele é Deus forte, ele é Deus poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Olha que coisa, olha que expressão interessante. Ele é eterno, porque ele é o Pai da eternidade. Então ele não é um ser criado, ele não é um ser que surgiu no tempo. Ele gerou tudo, ele gerou a própria eternidade, né? o infinito, o tempo infinito. Ele é o próprio gerador de tudo isso aí. Então ele não é um simples ser humano, ele não é um simples anjo, ele não é nada disso. Ele é o próprio Deus, e ele viria na forma humana, ele nasceria como um menino, filho de uma virgem. E ele seria também o príncipe da paz, que é o tema em questão aqui da nossa lição, um nobre príncipe da paz. A nação de Israel estava em guerra com o reino de Judá. Havia o perigo de guerra da parte da Síria, havia perigo de guerra da parte dos egípcios. Havia uma promessa de um futuro reino também que guerraria, que seria o reino da Babilônia. E olha, a história do povo de Israel, daí em diante, é guerra em cima de guerra. Né? Eles vão sofrer nas mãos dos assírios, eles vão sofrer nas mãos dos babilônicos, vão sofrer nas mãos dos persas, eles vão sofrer nas mãos dos gregos, vão sofrer nas mãos dos romanos. Então é guerra em cima de guerra, é conflito em cima de conflito. Mas tudo isso se acabaria quando surgisse o príncipe da paz. Mas aí você pergunta, mas Jesus surgiu e não acabou com a guerra, né? Porque Roma continuou existindo, houve guerra depois de Jesus, e o próprio Cristo disse, olha, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Jesus declara que as guerras continuariam, e continuariam até a proximidade do tempo do fim. E seriam guerras contínuas, ou seja, quando eles ouvissem falar de guerras, não eram nem para eles pensar que o fim tinha chegado, porque as guerras não aconteceriam só no final do tempo, mas elas aconteceriam durante todo o tempo. Todo o tempo. E isso aconteceu de fato. Né? O próprio reino de Israel, 70 anos depois, né, no ano 70 depois de Cristo, foi cercado pelos soldados romanos, foram sitiados pelos romanos, o templo foi destruído, os judeus ficaram dispersos, né? O que sobrou, o que era agora o resto de Judá. Judá agora é que foi disperso. Lá atrás, Israel, o reino de Israel foi disperso. Agora, sobre o domínio romano, é Judá quem é disperso. Né? A Judéia é dispersa. Os judeus têm que fugir e se espalhar. E olha, só depois da Segunda Guerra Mundial é que surgiu o Estado Novo de Israel. Essa é a realidade para o povo judeu. Mas isso não é uma mensagem só para o judeu, isso é uma mensagem para todos nós. A guerra tem assombrado a vida do ser humano, né? Não só após os dias de Cristo, mas desde o início da história da humanidade. A gente escuta a Bíblia falando de guerras já antes, no período do dilúvio. Já havia conflito, já havia morte, né? Já havia violência na terra. Então, a guerra, ela é o resultado, a gente pode dizer assim, o resultado final da natureza humana. É a busca pela morte do outro, pela destruição do outro, pelo fim, para estabelecer os seus poderes, estabelecer os seus domínios. A guerra é o resultado do coração egoísta do homem. E Cristo, ele vem por um fim nisso, como o príncipe da paz. Mas como é que isso acontece? Isso é um processo também. A igreja de Cristo surgiu ali, trazendo consigo a mensagem do Filho de Deus, do príncipe da paz. Uma mensagem de paz que deveria ser levada ao mundo. Infelizmente, a igreja se corrompeu durante um longo período de tempo e, em vez de trazer a paz, também trouxe espada, trouxe guerra, conflito contra o seu próprio povo. Eram cristãos lutando contra cristãos, levando outros cristãos à morte. Isso ainda não acabou. Isso ainda acontece no mundo, em muitos lugares do mundo. Cristãos são perseguidos ou por outros cristãos ou por nações pagãs. Isso ainda acontece, infelizmente. Mas a promessa da paz, ela não finda aqui.
A promessa da paz, do príncipe da paz, ela vai ter a sua conclusão final quando Cristo voltar nas nuvens dos céus e levar todo o seu povo para viver na glória celestial, né? Para ter uma estadia de plenitude ali durante 1000 anos com Deus. Depois dos 1000 anos, ainda há uma última guerra, ainda há um último conflito, né? Mas esse é o conflito final. Então, depois dos 1000 anos, Cristo retorna para esta terra, para estabelecer o seu reino, como foi prometido aqui, como está prometido no próprio livro de Isaías. Né? Essas promessas, elas se verificam constantemente, elas se repetem. Então Jesus vem, estabelece o seu reino, e o reino inimigo, né, que é liderado agora por Satanás, ninguém menos do que o próprio Satanás, esse reino todo é destruído com fogo. Né? Será totalmente aniquilado. Aniquilação. Não é sofrimento eterno no fogo. É aniquilação. Eles serão como se nunca tivessem existido. E aí o reino de Deus é estabelecido, um reino de paz eterna, paz completa, plenitude de paz. Mas essa paz, ela começa hoje, no seu coração e no meu. Quando aceitamos o príncipe da paz, a paz reina em nossas vidas. Tópico seguinte, o cetro da ira de Deus. Isso aqui é um texto bem interessante, né? Isaías declara: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Né? Isaías 10:5. A Síria, né, que é o problema aqui, né, e é também o gerador de problemas, porque o Reino do Norte só fez guerra com o Sul porque tinha medo da Síria. Então a Síria é o grande monstro aqui, é o grande inimigo aqui, embora seja um grande inimigo, Deus declara que eles são como abelhas, né, incomodam, picam, né, mas não fazem mais que isso aí. Então são perigosos, mas é um perigo, né, eles estão enxergando um perigo maior do que realmente é. Desde que eles fiquem com Deus. Né? Lembre que na lição passada nós devemos temer apenas ao Senhor e não temer as coisas. Quem teme ao Senhor não tem que ter medo de nada. E o povo de Israel, o povo de Judá, não deveria ter medo de nada. Então o profeta Isaías, ele declara aqui, olha, vocês estão com medo da Síria, mas ai da Assíria. A Síria vai ser usada como meu instrumento. Ele declara aqui que a Assíria é o cetro da ira de Deus. Deus usa o reino da Síria como um cetro, né, como um poder para estabelecer o seu juízo. Mas o propósito de Deus com a Síria era que também a Síria se convertesse quando entrasse em contato com a nação de Judá, a nação de Israel. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E eles não eram ignorantes do que se passavam ali. Né? O rei da Síria já conhecia a mensagem do Senhor também, mas o seu coração era cheio de orgulho. E ele entendia que todas as suas vitórias e toda a sua grandeza era resultado da sua própria força. Por isso Deus fala, ai da Assíria. Ele declara o seguinte: por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. E o povo de Deus nessa história toda? O que acontece com ele? Isaías também declara: naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Lembra que um dos filhos de Isaías era um resto volverá? Ou seja, um resto voltará? Aqui, Isaías ele continua tocando na mesma tecla. Apesar de tudo isso, um resto voltará. Tanto lá daqueles que foram levados cativos pelos assírios, né, no reino do norte, quanto na história futura de Judá, porque o cativeiro de Judá ainda não havia chegado, não. Né? Ainda tinha um tempo para isso aí. Quando Nabucodonosor levasse em cativeiro todo o reino de Judá, ainda assim um resto voltaria, porque o cativeiro duraria apenas 70 anos. Depois dos 70 anos, até pessoas que viveram antes dos 70 voltariam. Né? Haviam idosos ali, pessoas que haviam contemplado a glória do antigo templo,
Eles viram Nabucodonosor destruindo o templo, viveram em cativeiro durante 70 anos e quando retornaram, puderam participar até da construção do novo templo. Eles viram a construção do novo templo e choraram até, coitados, porque o novo templo não tinha a mesma glória do anterior, o que havia sido destruído por Nabucodonosor. Mas havia até uma promessa ali interessante para aquele novo templo, porque Deus disse que a glória daquele novo templo seria maior do que a do primeiro, aquele de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. E sabem por quê? Porque no segundo templo entraria o Filho de Deus. Jesus, ele caminhou ali, Jesus limpou, fez uma limpeza nos dias dele ali, os cambistas estavam trabalhando ali na porta do templo, Jesus foi lá, tirou tudo aquilo. Jesus se apresentou no templo também quando criança, né, levado ali por seus pais. Então Jesus, ele esteve em contato várias vezes com o templo de Jerusalém. Quando a gente fala entrar no templo, viu, não entenda que é entrar no prédio do templo, o Santo e o Santíssimo. Jesus não entrou lá, não nesse templo, não aqui na terra, mas ele esteve ali no pátio do templo. Então isso já era o entrar no templo. A glória do segundo templo foi maior justamente por isso. Então nós encontramos, irmãos, olha, constantemente a promessa da vinda de Cristo nesses textos. É Isaías falando, é Ezequiel falando, Malaquias falando. Nós temos sempre a promessa de Jesus. Jesus, ele é a nota tônica em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele é o principal. Vamos lá, próximo tópico. Raiz e renovo em uma só pessoa. Mais uma vez vamos falar da promessa. Mais uma vez, esses textos de Isaías estão repletos de promessa da vinda do Messias. E aqui ele é chamado de um rebento que sai do tronco de Jessé. Olha o texto. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 1, 2. Então olha só, a nação de Israel deixaria de existir, o reino de Judá se tornaria fraco demais, quase se extinguiria, né? Seria como um toco, né? Isaías fala aqui, né, tanto de isso aqui é tanto para Judá quanto para Israel, seria como se fosse um toco. Em vez de ser uma árvore frondosa, uma árvore maravilhosa, não. Seria apenas um pedaço de madeira preso no chão, ali ainda com as suas raízes, mas preso no chão e queimado até. Né? Mas dessa madeira, desse restinho que sobrou, do resto que volveria, né? Lembra, o resto volverá, ele já tem ali incluído a promessa do Messias. Desse resto, Deus faria brotar um renovo, ou seja, uma nova plantinha surgiria daquela árvore destruída ali, daquela árvore aparentemente morta. Surgiria um renovo, né? Um galinho surgiria e cresceria. E esse galinho se tornaria uma grande árvore, uma grande e poderosa árvore, porque é o reino de Deus, estabelecido pelo descendente da família de Jessé, que não é qualquer um outro, né? Jessé teve vários descendentes, mas o descendente que se fala aqui é o próprio Cristo, é Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 22, 16, vem dizendo o seguinte: eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vamos agora ao último tópico dessa lição. Tu me consolas. No capítulo 12 do profeta Isaías, nós temos ali um pequeno cântico. Nós não vamos aqui ler o cântico inteiro, né? Eu indico a você a leitura, não só, é lógico, né? Não só do capítulo 12, mas de todos. Leiam os capítulos inteiros, né? Vão acompanhando a lição. A gente não comenta o capítulo todo, mas vocês leiam os capítulos inteiros, porque isso vai te fazer entender, com a explicação que é dada aqui, você vai poder ter uma compreensão melhor do próprio texto. Mesmo a gente não comentando todos os versos, né? Isso já vai te ajudar. E num estudo mais detalhado em casa, você procure o sentido dos outros versos, né? Nós temos muita literatura que ajuda nesse sentido aí. Então vamos lá.
Isaías 12:1 declara: naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Veja que nesse texto aqui, Deus ele é a salvação, né? Ele é repetido várias vezes de que ele é a salvação. E que o povo, mesmo em situação ruim, né? Mesmo tendo sido vítima da ira de Deus, né? Ele declara assim, olha, ainda que te irasse contra mim, tu me consolas. Então, ao mesmo tempo que Deus se ira, ele ao mesmo tempo ele é o consolador. E olha só, aqui a gente encontra a promessa do consolador e encontra a promessa do salvador, porque aqui Deus aparece como Deus que salva. E o Senhor, quando nasce, ele recebe um nome. O anjo, ele conversa com José e fala assim que o nome do menino deve ser Jesus, porque ele salvará muitos. O que significa a palavra Jesus? Jesus significa o Senhor salva, né? O Senhor é o Salvador. Então, o nome de Jesus carrega esse significado maravilhoso, né? Ele é a definição do que ele realmente é. É Deus salvando o homem. Mas por que Deus? Porque Jesus é o próprio Deus. O Jesus que morreu ali na cruz, que derramou o sangue por mim e por você, é o próprio Deus. Ele é o Senhor. Assim entenderam os apóstolos, assim entenderam os seus discípulos, assim foi escrito nas cartas de Paulo, assim é declarado no livro de Apocalipse. Jesus é o Senhor. Então nós temos no céu 3 grandes poderes que trabalham em favor do homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas essas promessas, todo esse trabalho, todo esse plano de salvação, ele se encontra aqui registrado nas profecias de Isaías. Leiam com cuidado, com muita atenção, e vocês vão recolher ali muitas pérolas, vocês vão descobrir muitas pérolas. Comparem os eventos com o que aconteceu nos evangelhos. Vocês vão descobrir como a palavra de Deus se cumpriu com perfeição. Que Deus abençoe você. Nós chegamos aqui ao final do estudo de hoje. Que Deus abençoe você. Continue estudando a palavra de Deus e deixe que o príncipe da paz reine no seu coração, porque assim você terá paz. Nesse mundo de conflitos, nesse mundo de guerras, esse mundo que sofre agora por causa dessa pandemia terrível, quem tem Cristo no coração tem a verdadeira paz. E um dia, quando todas as promessas forem cumpridas, nós estaremos com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com os santos anjos e com a multidão de salvos reinando eternamente em um reino de paz. As promessas maravilhosas do livro de Isaías se cumprirão no futuro não muito distante. Então, até o próximo vídeo. Tchau.